Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Litera Science. Hoje eu vou gravar para vocês uma resenha do livro O Pacto da Branquitude, de Cida Bento, autor aqui então nesse livro publicado pela Companhia das Letras no ano 2022. Nos vai trazer aí um tema muito importante que sempre deve ser discutido e sempre deve ser lido e a gente está sempre aprendendo. Então roda a vinheta e vamos para a resenha. Bom, então aqui nesse livro, a autora Maria Aparecida da Silva Bento, né, mais conhecida então como Cida Bento, escreve esse livro que é um livro de não ficção, né? Infelizmente não é uma ficção, o que temos aqui é basicamente um trabalho acadêmico, um trabalho de divulgação científica, na qual essa obra aqui que a autora escreveu, ela é oriunda da sua tese de doutorado, né, da autora. Não só dos estudos de doutorado, mas dos estudos desde o seu mestrado, então o estudo da vida, digamos assim, mas especificamente dados aí oriundos da sua tese de doutorado. Essa autora, a Cida Bento, ela é formada em psicologia, se especializou em recursos humanos aí, e traz nessa tese de doutorado aí, que se chama Pactos Narcisísticos no Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. Ela investigou então nessa tese de doutorado a diferença de tratamento entre candidatos brancos e negros no mercado de trabalho. Ela vai trazendo aí vários relatos, inclusive alguns que ela presenciou e outros que ela traz de entrevistas, né, que ela fez durante o seu doutorado. Então aqui é um trabalho, é um livro, né, que tem um caráter científico, de certa forma, porque a autora nos vai trazer aqui dados e evidências que ela coletou durante o seu doutorado, né, e analisou, investigou e refletiu durante o seu doutorado, traz então esses dados que estavam na sua tese de doutorado, traz de forma muito agradável dentro desse livro, agradável, né, no sentido de bem escrito, tá? Porque o tema não é, obviamente, não é agradável, infelizmente, porque vai nos trazer aqui, vai trazer dados sobre racismo estrutural e como ele está presente não só nas relações de trabalho, como nas relações sociais e como, né, essas relações de racismo elas acabam afetando, né, uma a outra, né, tanto as relações de trabalho quanto as sociais. Então, mais do que falar aqui dos horrores do racismo, a autora vai abrir nossos olhos aqui para a normalização que a sociedade tem perante aos privilégios da branquitude. Então ela não vai apenas trazer o quão o racismo é horrível, mas ela vai dizer o quanto o pacto, né, isso que ela chama de pacto da branquitude, né, o quanto os privilégios da branquitude são horríveis também, né? Ou seja, esse pacto da branquitude, esse privilégio da branquitude fazem com que se mantenham essas desigualdades raciais que ocorrem aí até os dias de hoje. Então, como por exemplo aqui, quando a gente fala, isso é uma coisa que marcou muito nessa leitura, quando a gente fala da escravidão no Brasil, né, a gente fala dessa escravidão no Brasil e a gente sempre, né, basicamente todo mundo concorda aí dos horrores dessa época da escravidão, né? Então, obviamente ninguém concorda e todo mundo ninguém concorda com a escravidão e todo mundo concorda com políticas públicas aí, com estratégias para que sejam, né, pagar, digamos assim, essa dívida histórica aí para com aquele povo que foi escravizado. Então isso aí, né, a gente já tem bem falado em outros livros também e não vejo aí grandes discussões, né, dentro disso, né, que se alguém discorde, né, que a escravidão foi ruim. Então todo mundo concorda que a escravidão. Entretanto, ela vai além aqui nesse livro e nos choca mostrando que enquanto parece que alguns querem discutir aí sobre, sei lá, a necessidade de cotas, que isso obviamente é importante as cotas, mas isso parece não ser o foco que ela traz de discussão, né? Então deve ser além de discutir as cotas, né, por exemplo. É óbvio que as cotas são importantes, mas ela traz aqui que ainda falta a gente discutir
os privilégios daqueles que escravizaram. Então, essa aí é a grande questão que ela traz nesse livro. Dentro desse pacto, né, da branquitude, parece que não se quer discutir aí os privilégios daqueles que escravizaram. Né? E não só... então, todo mundo... Tudo bem, né? Vamos discutir aí as cotas, né? Vamos discutir o quão ruim foi a escravidão. Beleza. Tá, mas... E quando que a gente vai discutir os privilégios daqueles que escravizaram? Então, aqueles que cometeram os crimes da escravidão nunca pagaram. E até hoje usufruem desses privilégios políticos e sociais, mesmo tendo sido responsáveis por uma das coisas mais abomináveis que já existiram, né, que foi a escravidão. Então, tu acaba pensando nesse livro, né? E ela nos traz isso dentro desses dados, né? Uma escrita muito interessante que ela traz nesse livro, porque vamos pensar comigo aqui, vamos uma reflexão, né? A gente concorda, então você que está me ouvindo, concordam que é triste e horroroso o que aconteceu com os povos que foram escravizados, certo? Tá aí, o que você acha das pessoas que escravizaram e até hoje famílias usufruem dessas riquezas geradas na base da mão de obra escrava? Então vejo que é muito mais do que dados aqui sobre... porque tem esses dados, tem os dados também aqui, é muito mais difícil, né, a seleção, por exemplo, de uma pessoa negra que vai fazer uma seleção para o emprego, ela já sai pior porque o próprio empregador acaba, né, não escolhendo por ser negro. Então tem aqui relatos, né, e entrevistas onde está explícito, né, essa fala, né, de não, poxa, essa pessoa não, porque essa pessoa é negra, né? Ela pode ser inclusive melhor em questão de currículo, mas ela, por ser negra, não é contratada. Então esse dado tem aqui. Mas a reflexão, mesmo que, né, nesse livro rápido, a reflexão que fica forte também é sobre isso, né? Sobre que marcou bastante na minha mente, talvez nem tenha sido esse o foco ou o objetivo dela, mas que me marcou bastante, foi isso, né? O quanto que esse pacto da branquitude faz com que a gente ainda não discuta suficientemente sobre famílias de escravocratas. Certo? Então é muito interessante esse livro aqui, muito legal, é um livro rápido de ser lido, é um livro que vai ter de leitura mesmo 129 páginas. Depois, na verdade são 152, uma coisa, mas são 129 que tu lê, o resto é só referências e notas. Então, por ser um livro que ele tem características aí científicas, né, então vai ter referências, né, de tudo que ela vai trazendo de dados, o que também é muito interessante. Então, nessas 129 páginas aqui, a autora escreve de forma objetiva e mostra que é possível fazer ciência, né? Então ela fez um trabalho na academia, na ciência, e aqui divulga para a sociedade. Então divulga os seus resultados para o público geral, de uma forma espetacular aí, né? Publicar na Companhia das Letras. Então um livro com uma escrita fluida, né? Que eu penso assim, poxa, nem parece que é oriundo de um trabalho acadêmico, que normalmente é um trabalho que é mais cansativo de ser lido, né? Um trabalho que... Mas a forma que ela escreveu aqui é excelente, tá? Uma baita leitura, um livro rápido e muito bom. Fica aí a sugestão de leitura para todo mundo. Você já leu? Tem interesse de ler? Não tem interesse de ler? Conta para mim aí nos comentários. E tamo junto, é nóis. Tchau!